Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava viajando a trabalho na região do ABC Paulista e, especificamente naquele dia, visitava um cliente em Diadema. E como fiquei ali nesse cliente até o fim do expediente, a convite do Josué, o responsável pelo setor que eu estava atendendo, a gente acabou, a convite dele, parando numa boate que o Josué costumava frequentar. Eu comentei com ele que não conhecia nada ali, em Diadema, e ele então falou que ia me levar para curtir um pouco a noite. Lembro que a gente entrou, pedimos uma bebida, logo duas garotas se aproximaram. O Josué já engatou uma conversa animada com uma delas. Só que, não sei, a garota que veio assim, por meu lado, não me agradou muito. De modo que, logo, dei um jeito de dispensá-la. Tinha outra menina ali perto que simplesmente não tirava os olhos de mim. E a danada era tão bonita. Tinha um cabelão assim, bem liso, que ia até a linha da cintura. E aquilo, de certa forma, e o fato de ela não tirar os olhos de mim, me chamou a atenção. Até que, pelas tantas, eu fiz um sinal e ela se aproximou. Até porque, naquelas alturas, o Josué já tinha até ido para o quarto com aquela outra. Ela sentou e pediu para ele pagar uma bebida e continuou me olhando daquele mesmo jeito, diretamente nos olhos. Juro que fiquei até meio constrangido. Volta e meia, ela pegava assim na minha mão, eu puxava um assunto, ela puxava outro. Olha que menina bonita. Só de olhar para ela eu já me sentia todo animado. Eu era solteiro, não tinha compromisso com ninguém, de modo que, pelas tantas, não consegui resistir àquela atração e acabamos parando num dos quartos daquele lugar. Ela dançou para mim, fez um showzinho particular, foi tirando peça por peça até ficar nuazinha. Tinha um corpo tão lindo. Até que, dali a pouco, acho que não preciso nem dizer o que começou a acontecer. Saciei meu desejo sem pensar em mais nada. Depois, como ainda tínhamos um tempinho para ficar ali no quarto, continuamos na cama. E foi então que, a certa altura, ela me fez uma pergunta que, juro, me deixou de queixo caído. Lembro que ele estava assim, sobre o meu braço, e de repente, assim, do nada falou: escuta, posso te fazer uma pergunta? Talvez eu esteja enganada, mas sei lá, eu acho que te conheço. Você me lembra tanto uma pessoa que eu conheci no passado. Por acaso você é de Curitiba? Juro, levei o maior susto. Como que ela podia saber que eu era de Curitiba? Eu, sinceramente, não lembrava de ter comentado nada com ela sobre isso. Aliás, para dizer bem a verdade, não tínhamos conversado praticamente nada assim mais pessoal. Tirei o braço debaixo do seu corpo, até meio assustado, sentei na cama e fiquei olhando para ela sem entender. Ué, como que você sabe que eu sou de Curitiba? Fui eu que falei? Ela sorriu. Não, você não falou nada. Mas eu sabia que não estava enganado. Teu nome é Marcos, né? Não sei se você ainda mora na Vila Auer, mas na época morava. Olha, eu fiquei de queixo caído. Como que ela podia saber disso, meu Deus? Aliás, fiquei me perguntando, mas quem é essa garota? Sabe meu nome, onde eu moro? Até o bairro onde eu morava, ela sabia? Ela, naturalmente, nessas alturas, já estava até assa, do meu jeito. Pelo jeito você não lembra de mim, né? Eu era amigo da tua irmã.
A gente estudava junto e volta e meia eu estava lá, na tua casa. Nossa, Marcos, você não mudou nada. A mesma cara, o mesmo jeito. Você era amiga da Eduarda? Mas como assim? De que época que você está falando? Ah, isso faz tempo. Eu devia ter uns 11, 12 anos. Mas eu ainda lembro muito de você. Aliás, como é que tá a Eduarda? Olha, minha ficha realmente custou a cair. Sabe, coisa mais esquisita do mundo. Ela era amiga da minha irmã, mas isso já fazia muito tempo. Tanto que na época, ela era criança, 11, 12 anos. Como esse mundo é pequeno. Era muita coincidência. Eu fiquei olhando para a cara dessa menina, para ver se conseguia lembrar, mas não sei. Ou ela tinha mudado muito, ou realmente eu não lembrava dessa época que ela estava falando, quando ela estudava com a minha irmã. A Eduarda levava várias amiguinhas dela lá em casa, e juro, puxei da memória, mas realmente não lembrei. Aliás, ela ficou até meio chateada por eu não ter lembrado dela. Diz que eu nem reparava direito nela naquela época. Enquanto ela, vê só como são as coisas, hein? Enquanto ela, palavras dela, era meio apaixonadinha por mim. Foi a expressão que ela usou. Olha, fiquei de queixo caído, repito. Qual a probabilidade de eu sair de Curitiba e encontrar uma amiga de adolescência da minha irmã numa cidade de São Paulo, região metropolitana de São Paulo? 1 em 1 milhão, talvez até menos. E justamente onde a encontro? Numa boate. Aliás, sem querer ser preconceituoso, cheguei a perguntar o que tinha acontecido, como que ela tinha ido parar naquela vida, e logo em Diadema, numa boate. E ela ficou assim meio sem jeito, mas falou que nem ela mesma sabia direito. Perguntei se seus pais sabiam que ela levava aquele tipo de vida, e ela falou que não. Que, aliás, eles continuavam morando em Curitiba também. Olha, eu fiquei até meio atordoado, viu? Enfim, vencido o horário, voltamos lá pro salão, conversamos um pouquinho mais, até para podermos continuar, sabe, trocando ideias, porque eu estava pasmo, até que resolvi tirar o meu time de campo. O Josué já tinha voltado do quarto também, falou que já estava no seu horário, e eu também resolvi puxar o carro. Quando fui me despedir da Andréia, ela me pediu para mandar um abraço para minha irmã. E pediu também que eu não comentasse nada sobre o lugar onde eu a tinha encontrado. E no final até acrescentou: aliás, me passa teu número, Marcos, assim a gente pode conversar de vez em quando, trocar mensagem. Acabei lhe dando um cartãozinho meu. Aí nos despedimos com um beijo no rosto e eu me fui. Fui pro hotel ainda meio zonzo, sabe, com aquele episódio, porque vamos convir, né? Contando, ninguém acredita. Eu mesmo ainda estava duvidando de que aquilo fosse verdade. Era muita coincidência. Ela tinha comentado que frequentava a nossa casa quando tinha 11, 12 anos, na época. Minha irmã devia ter a mesma idade que ela. Então isso já devia fazer uns 13, 14 anos. Porque a Eduarda já estava com 26. Estava noiva, inclusive. Casamento marcado. Imagine a reação dela se eu lhe contasse que tinha encontrado sua amiga numa boate em Diadema. Que ela tinha virado garota de programa. Com certeza minha irmã ia ficar de cara. De todo modo, terminei de visitar os clientes ali na região do ABC e no fim daquela semana retornei a Curitiba. Não comentei nada com o Eduardo, até porque, sei lá, achei que não tinha nada a ver. Aliás, pensei que aquele episódio nem fosse ter consequência nenhuma e tratei de seguir com a minha vida. Só que já naquela semana
recebi uma mensagem da Andréia. Ela queria saber como é que eu estava, se já tinha voltado para Curitiba, disse também que estava com saudade, que tinha ficado comigo na memória depois daquela noite. Respondi qualquer coisa e ficou por isso mesmo. Quer dizer, era para ter ficado, se não tivéssemos começado a trocar mensagens direto depois daquela primeira vez. Até fotos dela ela começou a mandar. Eu não sabia se era para me provocar ou o quê, mas me mandava fotos e dizia que era para não esquecê-la, que era para eu sempre lembrar dela, daquela noite que tínhamos ficado juntos lá naquele quarto, naquela boate. Olha, falando sério, eu trocava mensagens com ela, mas sem nenhuma pretensão, até porque, convenhamos, que pretensão que eu poderia ter com uma garota que fazia o que ela fazia? Não é nenhuma questão de preconceito, mas, sei lá, eu não conseguia me imaginar tendo alguma coisa com uma menina que, enfim, trabalhava numa boate, de modo que trocava mensagens com ela apenas assim por trocar. Até que chegou dezembro, época de festas, final de ano, Natal. E eu então tive aquela surpresa. Andréia me ligou. Disse que estava em Curitiba e queria me ver. Olha, eu não sei nem explicar o tipo de sentimento que eu tive naquela hora. Só sei que o resultado foi que acabamos marcando de nos vermos no finalzinho daquele mesmo dia, bem no centro, no comecinho da Praça Osório. A verdade é que eu não imaginava que fosse me sentir daquele modo quando a visse ali se aproximando de mim. Ele estava tão bonito, aquele mesmo cabelão lindo assim até a cintura. Meu coração até bateu mais forte quando trocamos aquele abraço e aquele beijo no rosto. Resumo, eu a levei a um lugar que costumava frequentar de vez em quando. Um barzinho bem tranquilo, com música ambiente, para relaxar. Ela adorou o lugar. Conversa vai, conversa vem. Ela voltou a dizer que tinha vindo passar as festas de fim de ano com a família. Estava morrendo de saudade dos pais, principalmente da mãe. E ainda acrescentou: aliás, não é só da minha família que eu estava com saudade, mas de você também. De mim? Tá falando sério? Claro que eu tô. Por quê? Você não acredita? Sei lá, te reencontrar mexeu comigo, não sei explicar. Lembra que eu te falei que quando frequentava a tua casa, ia lá encontrar tua irmã, eu era meio apaixonadinha? Aliás, ainda eu tô meio brava com você, viu? Ué, brava por quê? Ah, não sei. Eu te reconheci lá na boate desde quando você entrou pela porta. E você nem lembrou de mim, né? Ah, mas também pudera, né, André? Você era muito novinha. Você não falou que tinha 11, 12 anos? Então, você mudou muito. Aliás, mudou para melhor. Embora eu nem lembre de como que você era naquele tempo, mas você tá linda. Ah, obrigada. Aliás, Marcos, eu tô pensando seriamente em voltar a morar aqui em Curitiba, sabia? Sei lá, aquela vida não é pra mim. Tô cansada, sabia? Aliás, o que você vai fazer no ano novo? Se bem que podia me levar pra passar a virada do ano na praia, né? Faz tanto tempo que eu não vou à praia. Nossa, mais de 5 anos. Olha, sinceramente, a gente ali conversando, mas eu fiquei me perguntando o tempo todo o que será que ela... Aonde será que ela quer chegar com essa conversa? Tanto que ela falou aquilo, mencionou da praia, de convidá-la, mas eu só sorri, não disse nem que sim, nem que não. O fato é que, apesar disso, adorei reencontrá-la, conversar com ela. Era uma menina assim tão espontânea. Tinha aquele detalhe, né?
Era garota de programa, mas, sabe, por um momento, eu acabei esquecendo disso. Ficamos ali naquele barzinho durante um tempo. Depois acabamos parando numa suíte de motel. E dessa vez, não sei explicar, mas parece que foi diferente daquela primeira. E me bateu uma saudade já no dia seguinte, tanto que a gente voltou a se ver. Na verdade, passamos a nos ver todos os dias. Até a sua casa eu fui. Conheci seus pais, que eu não conhecia, jantei com eles. E ela até me usou para encobrir uma mentirinha. O fato é que fomos nos envolvendo a cada dia mais. Eu fui me deixando levar, sem pensar no dia seguinte, sem avaliar o que de fato estava sentindo. E do jeito que ela queria, acabamos passando 2 dias na praia, na virada. Vimos inclusive a queima de fogos em Guaratuba. Foi sem dúvida 2 dias maravilhosos, que acabaram nos aproximando ainda mais. Depois de 3 semanas, ela veio me contar que tinha mesmo decidido ficar em Curitiba de vez. Falou que arranjou um emprego, queria dar um novo rumo para sua vida. Depois, me olhando assim, bem fixo nos olhos, perguntou: Marcos, eu estava pensando, aliás, eu tenho pensado muito nisso. Eu queria saber de você, sei lá, da gente. Como que a gente fica agora que eu decidi ficar de vez aqui em Curitiba? Eu fiquei sem resposta. Meu Deus, o que eu ia dizer? Nem eu mesmo sabia o que pretendia com aquela história. Foi uma coisa que começou assim do nada. Depois ela veio pra cá, a gente começou a se encontrar. No fundo, foi só naquele instante que realmente caiu a minha ficha. Que eu me dei conta de que estava envolvido demais. Muito mais do que eu queria e do que eu imaginava. Sabe, coisa que a gente, não sei, começa a acontecer coisa que você de repente não sabe como interpretar. Eu estava adorando ficar com ela aqueles dias todos. E repito, foi naquele instante que eu percebi que estava rolando alguma coisa a mais. Só de lembrar, sabe, de tudo que a gente tinha passado aqui, naqueles poucos dias, mas aí vinha na minha cabeça que ela tinha se tornado mulher da vida. Que se deitava com outros homens naquela boate em troca de dinheiro. Inclusive comigo isso tinha acontecido naquela primeira vez. E sabe, dava um nó na minha cabeça. Por mais que a gente diga que não, é uma situação assim delicada. Ela notou que eu fiquei assim com o pé atrás. Até porque fiquei em silêncio. Na verdade eu não tinha certeza de que queria me envolver com ela. A sério. Porque uma coisa é você curtir, passar uns dias com a pessoa. Outra é assumir a mulher como namorada, por exemplo. E sempre que eu pensava nisso, eu lembrava daquele lugar onde a gente tinha se encontrado, lá em Diadema, e não sei, me dava assim uma coisa ruim. Era mais forte do que eu. Sabe quando você quer, mas ao mesmo tempo se sente mal? Eu também tinha medo de que alguém descobrisse o que ela fazia lá em São Paulo e me criticasse, ou pior, curtisse uma onda com a minha cara. Duvido o homem que não se sentisse assim no meu lugar. Era uma situação muito complicada. E também tinha o fato de saber que, puxa vida, sabe Deus com quantos homens ela já tinha se deitado por dinheiro. É uma coisa que perturba a cabeça da gente. Mesmo dizendo que não, isso incomoda. Eu sabia que se a gente ficasse junto, eu talvez continuasse pensando nisso,
lembrando disso, quem sabe até o resto da minha vida. Repito, ela notou que eu fiquei assim, meio na dúvida. E com certeza, deve ter se sentido mal por causa disso também. Tanto que não tocou mais no assunto. Ficou quietinha ali do canto dela. Fazer o quê? Era difícil, uma situação complicada demais. Tanto que a gente se despediu assim, meio estremecidos, naquele dia. Eu a deixei em casa. Ela me deu um beijo no rosto, assim, meio xoxo, antes de sair do carro. Até que no dia seguinte, não me procurou. Não mandou mensagem nenhuma, não ligou. E eu também fiquei na minha. Não fui atrás. Dentro de mim, era uma mistura de sentimentos. Eu queria ficar com ela. Não dava para negar que estava sentindo alguma coisa muito forte, que estava, inclusive, me perturbando. Só que, ao mesmo tempo, tinha aquela coisa me incomodando, aquele medo. Olha, foi até bom a gente ficar sem se falar aquele dia. Porque assim eu pude pensar. Aliás, pensei tanto. Até que depois de 2 dias, sem um único contato, já não aguentando mais de saudade, fui lá bater na porta da casa dela, dos pais dela. Quem me atendeu foi a mãe. Perguntou, inclusive, se a gente tinha discutido, porque ela tinha chegado em casa meio triste, jururu, mas não tinha contado nada. Fazia 2 dias que, segundo sua mãe, ela não saía do quarto. Eu entrei, fui até o quarto dela, dei uma batidinha, ela disse que podia entrar. Sei lá, pensou que fosse sua mãe. De modo que a peguei ali, deitada na cama. E quando me viu entrando pela porta, percebi que ela ficou surpresa. E apenas assim, meio no susto, sussurrou meu nome. Olha, me deu até uma dor no coração de vê-la ali, daquele jeito. Porque dava para perceber que ela estava tão triste. Perguntei. O que você está fazendo aí na cama, num dia bonito como esse? Quem eu? Nada. O rostinho dela se transformou quando eu me aproximei. Ele dei assim um beijinho de leve. Depois ela deu um sorrisinho, assim meio triste, e falou que estava com saudade. Se arruma. Vai, levanta dessa cama, vai tomar um banho, se arruma. Eu vim te buscar pra gente ir num lugar bem bacana. Repito, o rostinho dessa menina se iluminou de um tal jeito. Trocamos um beijo tão apaixonado que naquele momento, sinceramente, daquele momento em diante, não tive mais dúvidas. Eu não iria conseguir viver sem essa mulher. Naquele mesmo dia, acho que vivi os momentos mais intensos da minha vida. Decidi botar uma pedra em cima do passado dela. Esquecer completamente a vida que ela tinha levado até o dia em que nos conhecemos. E a partir daquele instante, nos tornarmos namorados. Eu a pedi em namoro e ela aceitou sem pensar 2 vezes. Sabe, tem coisa que é tão difícil de acreditar. O modo como a gente se conheceu. E eu digo se conheceu porque eu, por exemplo, não lembrava dela. Ela lembrou de mim no primeiro instante, mas foi como se eu a tivesse conhecido aquele dia. Hoje, algum tempo depois, acredito que não foi o simples acaso que me levou àquela boate lá em Diadema. Tão longe, tão longe. Sabe, no fundo, eu acho que estava escrito que seria lá que eu encontraria a mulher que me faria feliz.
mesmo tão longe, e fazendo uma coisa que eu, sinceramente, repito, coloquei uma pedra em cima, seria lá que eu encontraria a mulher que me faria feliz, que preencheria o vazio que eu sentia dentro de mim. Tanto que hoje em dia, e há algum tempo já, o pensamento que eu tenho dentro de mim é esse: que me importa a vida que ela levava? O importante é que ela mudou o seu modo de viver apenas para ficar comigo. Surgiu no meu caminho para mudar também a minha vida, para me transformar por inteiro, trazer luz e brilho para essa minha existência, que antes era tão fria, tão tosca, tão vazia. Veio para transformar essa minha vidinha sem graça numa vida cheia de amor, que hoje eu vivo. De modo que, repito, não foi por acaso. Tenho certeza de que um anjo nos aproximou. E se um anjo nos aproximou, eu tenho certeza de que ficaremos juntos para sempre, eternamente, se ela quiser. Porque sinto que encontrei aquilo que tanto buscava. Preenchi o vazio do meu coração. E por causa dela, da presença dessa mulher, posso dizer que hoje, finalmente, eu sou um homem feliz.